Você sabia, né, que tinha alguma coisa de errado, mas ficou. Você estava magoada, tentou se colocar e virou contra você a história. Tentou conversar e no final das contas saiu com uma errada. Não porque você não tivesse razão, mas porque no caminho entre a dor que você sentiu e a sua fala, algo aconteceu que fez você duvidar de você mesma. Já passou por isso? Já viu acontecer? Sabe aquela sensação de que tem algo de errado? Você sente no estômago, você sente no peito, na tensão do ombro. Mas quando você tenta traduzir em palavras, você não consegue. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre essa distância entre o que a gente percebe e o que a gente consegue nomear. E por que isso custa tão caro pra gente? Você conhece o conto do Barba Azul, do livro Mulheres que Correm com Lobos? O Barba Azul queria uma esposa, foi visitar as 3 irmãs. Um homem misterioso, poderoso, sedutor. A mais jovem cai na conversa dele. Casa, ele sai numa viagem e antes de partir, ele entrega para ela todas as chaves do castelo. Ela pode entrar em qualquer lugar, menos nessa sala dessa chavinha aqui. Essa porta você não pode abrir. As irmãs alertam que tem algo de errado com esse homem, tanto que elas escolhem não casar com ele. Mas, apesar de sentir algo, uma inquietação, um desconforto, ela não consegue nomear. E pensa, ele é tão seguro, não é assim também, tão convincente. É óbvio que no final das contas ela abre a porta que ele pede para ela não abrir. E dá ruim, o que ela viu não foi bom. Ela sabia que tinha alguma coisa errada. O corpo dela sabia, a intuição dela sabia. Mas mesmo assim, ela foi convencida pela sedução, pela lógica, pela autoridade e desconfiou dela mesma. Não é ingenuidade. Isso é o que acontece quando a gente é criado num mundo que ensina pra gente que a gente precisa usar a razão o tempo inteiro e desconsiderar o que a gente percebe e sente. Deixa eu te falar sobre 2 perfis de mulheres que eu atendo com frequência no consultório. Nos relacionamentos, a primeira, tem um parceiro que não briga, não discute, mas ele desaparece da conversa. Ela tenta conversar com ele sobre algum incômodo, algo que a machucou, ele muda de assunto, desconversa, minimiza e faz ela parecer exagerada por estar se sentindo assim. E aí ela fica tão confusa que ela não sabe mais o que faz com aquele assunto. E ela acha que não tem nada acontecendo. Existem chefes assim, parceiros assim. O segundo é um pouco diferente, mas é a estrutura mesma. Ele parece próximo dela, promete apoio, cria expectativa, ela confia, aí ele esfria, é ambíguo. Já teve um chefe assim? Fica comigo. Quando você tenta se posicionar, você entendeu errado, você é muito sensível. E eu nunca disse isso. Não foi nesse sentido. 2 homens, 2 estilos. O mesmo modo operante. Fazer você duvidar do que você sente. E o mais cruel é que funciona. Porque a gente foi treinada para isso. Algo que eu observo muito na clínica, com mulheres na mesma situação, é uma espécie de guerra interna. De um lado, o corpo fala, o estômago aperta e vem uma tensão, né? Quando a pessoa desaparece, quando ela não dá resposta, uma sensação difusa de que algo não está certo. Mas na superfície parece que está tudo bem. De um lado a razão, mas se eu estivesse entendendo errado? Eu acho que eu estou exagerando. Ele parece uma pessoa tão boa. Se eu falar, eu vou parecer louca? E aí você fica presa nessa dicotomia. O corpo percebe, a mente justifica. O corpo sente o perigo, a mente constrói uma narrativa suportável. Sabe de onde vem essa guerra? Vem da nossa criação, da ambiguidade, porque desde pequena a gente aprende a desconfiar do que sente. Você está exagerando, não é bem assim. Ela não quis dizer isso. Traumas pequenos e grandes que a gente vai acumulando.
E cada vez que a nossa percepção foi corrigida por alguém de fora, que a gente se sentiu invalidado, a gente aprendeu a desconsiderar o que sente. E com o tempo, a gente cala a voz do corpo, mesmo com ela falando o tempo todo. E aí, quando aparece alguém que usa exatamente essa ambiguidade, você se sente desamparada, aquece e esfria, você se sente ingênua, esperançosa, acredita na narrativa, mas fica extremamente insegura, porque você não consegue nem entender o que seu corpo está dizendo. E alguém pode te dizer que você não tem sorte, tem dedo podre, mas não é nada disso. Me escuta com cuidado. Você não está escolhendo errado, você está respondendo a um padrão que te foi ensinado, que você aprendeu, que é duvidar de você mesmo, a suportar. Quando a gente pega um comportamento estrutural e transforma em problema individual, o que acontece? A mulher sai como confusa, escolhe errado e isso vai se perpetuando. O custo disso é confusão, dor, gasto de energia para manter uma narrativa que contrapõe o que o corpo sente. Isso pode acontecer no trabalho, no parceiro, na família. E o que você precisa é se reconectar com você mesmo, escutar seu corpo, resgatar essa conexão. A esposa do Barba Azul sobreviveu. E o que importa não é o final do conto que ela foi salva. É que ela abriu a porta, mesmo com medo, mesmo com a lógica construindo uma narrativa diferente, ela confiou no que ela sentia e achou uma saída. E eu quero te deixar algo de concreto. Da próxima vez que você sentir essa guerra interna, o corpo sinaliza uma coisa e a mente constrói outra, antes de decidir quem está certo, para. Vai para o seu corpo primeiro, não para a história, para o que foi dito. Não para o que faz sentido na lógica, mas para o corpo. Pergunta para si, onde eu estou sentindo isso agora? É peito, estômago, garganta? Se localiza. Não precisa explicar nem justificar, só escuta. Depois se pergunta, se esse lugar do meu corpo pudesse falar, o que ele diria? Não o que é razoável, o que é justo. Mas se esse lugar do seu corpo pudesse falar, o que ele diria de verdade? Fica com essa resposta por 30 segundos antes de tomar qualquer decisão. Porque a confusão, mente-corpo, ela vive na velocidade, na pressão, quando a gente decide muito rápido. O corpo fala devagar e é exatamente aí é que está a nossa verdade. Você não precisa de mais provas, você precisa de tempo para ouvir o que você já sabe. Se você se reconheceu aqui hoje, se você já se sentiu confusa numa relação, duvidando daquilo que você sente, da sua percepção, é porque o seu corpo sinalizou algo que a sua cabeça não deixou você ouvir. Você não está louca, você não escolheu mal. Você aprendeu a desconfiar de si mesmo, daquilo que sente. Mas existe um caminho de volta. Se isso te tocou, me fala. E se você quer continuar nesse caminho de volta para si mesmo, esse canal é um lugar onde a gente pode trabalhar muitas dessas questões. Depois eu vou trazer o conto do Barba Azul todo aqui para a gente refletir mais sobre ele. E o que é bem interessante nele é que quando o Barba Azul vai lá tentar casar com uma das irmãs, as mais velhas não caem na conversa dele. A mais nova, pela ingenuidade, ela acaba se deixando seduzir, apesar de perceber que tem alguma coisa errada. E ela percebe, mas ela, não é assim, não é tão ruim assim. Ela vai e cai na conversa dele em casa, né? A grande virada não é que ela conseguiu se salvar, mas é que ela resolveu abrir a porta para olhar o que tinha lá. E a partir daí, ela conseguiu legitimar o que ela sentia e dar uma virada na história.
A sua história pode ser assim também. Observa o seu corpo, conversa, lembra desse exercício. Antes de tomar a decisão, se lembra que a mente é muito rápida, o corpo precisa de mais tempo. A gente aprendeu muito a desenvolver a razão. Por isso que é tão difícil fazer gestão das emoções. Então se conecta com o seu corpo. Aonde está a dor? Aonde está o incômodo? Aonde está o desconforto? Se essa parte do seu corpo pudesse falar, o que ela diria? Pode ser a coisa mais absurda do mundo. Não vai para a lógica, para o razoável. Escuta o que o seu corpo está dizendo. Porque é isso que está acontecendo ali no momento. Ai, mas meu corpo é doido. Não, não é. A gente precisa aprender a legitimar o que o nosso corpo fala, o que a nossa intuição diz. Por incrível que pareça, ela diz muito mais do que a razão. Depois que você lidar com isso, você leva para a razão e vê o que você pode fazer. Agora, muito cuidado com as armadilhas da mente. Elas estão ali o tempo todo tentando confundir e seduzir. E as relações têm muito isso. As relações na família, as relações no trabalho, as relações afetivas. Isso é muito presente, essa confusão e esse jogo de palavras, essa desqualificação de como a gente sente. A gente não precisa continuar aguentando isso. A gente pode dar um ponto de virada. Aqui embaixo tem um link dos meus atendimentos, o que eu faço, se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho. E me segue por aqui e manda esse vídeo para alguma mulher que você percebe que sofre nessa confusão, tá bom? Um beijo no coração!